Prazer ter o senhor aqui com a gente, viu, doutor Daniel? Prazer, Glaucio. Prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite. E o assunto é a demência do Alzheimer. Verdade, Glaucio. Que acomete milhões de pessoas ao redor do mundo e que tem tantas dúvidas, né, sobre essa doença ao redor do mundo. Um pé de conversa com Glaucio Costa. Eu vou conversar com o doutor Daniel Galvão, médico geriatra, e o assunto é a demência do Alzheimer. Doutor Daniel, o que é essa doença, doutor? Glaucio, é uma doença cerebral degenerativa, quer dizer, ela só vai piorando com o passar dos anos. Infelizmente, a gente não tem um tratamento que evite a piora da doença. E ela é progressiva. Então, há de se esperar que, com o passar do tempo, a doença sempre avance um pouquinho. Então, uma doença cerebral, neurodegenerativa, progressiva e incurável. Ô, doutor, essa demência ou esclerose é Alzheimer? Glaucio, é mais ou menos a mesma coisa, mas eu vou te explicar um pouquinho para você entender. Certo. Toda esclerose, toda demência é Alzheimer? Não. Existem outras demências provocadas por outras doenças, inclusive doenças reversíveis, tá? As demências é a perda da capacidade de vida independente. É quando você começa a depender dos outros para fazer coisas que você não consegue fazer mais, entendeu? É quando você começa a se tornar dependente. Então, demência é uma dependência. Antigamente se conhecia como caduquice, como esclerose. Hoje em dia a gente usa esse nome mais moderno, que é uma demência. Então, existem vários tipos de demência. Nem todas elas são provocadas pela doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer é a demência mais prevalente dentre as doenças neurodegenerativas, que existem outras também, como a doença vascular, como a demência corpúsculo de Lewy. Então, existem vários tipos de demência. A Alzheimer é a mais frequente, mas não é a única doença degenerativa que leva a uma demência, a uma esclerose. Doutor, quem foi que descobriu essa doença e como foi que descobriram, doutor? Essa história é uma história interessante, Glaucio. O nome do médico que descobriu essa doença é Alois Alzheimer. Por isso que a doença tem o nome dele em homenagem ao médico que descobriu. Isso aconteceu há mais de 100 anos atrás, mais especificamente em 1906. A gente está em 2021, são 115 anos. Então, há 115 anos atrás, existia na Europa, mais precisamente na Alemanha, um médico chamado Alois Alzheimer. E esse médico era muito estudioso, ele era um neuropatologista e psiquiatra. E ele recebeu, no consultório dele, uma paciente até jovem, de 60 e poucos anos, se eu não me engano, e a família trouxe essa paciente para o consultório com uma queixa, que ela estava com alterações de comportamento em relação a ciúmes excessivos. Então, era uma família na Europa, na Alemanha, uma família muito bem estruturada, com filhos, com esposo, inclusive uma família cristã, eram protestantes. E de uma hora para outra, a mulher começou a ter um ciúme doentio pelo marido, uma coisa que não era habitual do comportamento dela. E começou a ver coisas onde não existia. Motivo para ter ciúme onde não existia. Então a família pensou que ela estava maluca. Aí levou para o psiquiatra. E esse psiquiatra era justamente Alois Alzheimer. Quando chegou lá,
ele escutou a história da família e naquele momento, há 115 anos atrás, não existia nenhuma doença que se encaixava nesse perfil de quadro clínico que ela apresentava. E o médico disse: pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos observar mais como essa doença vai evoluir. Eu não acho que é uma doença psiquiátrica e a gente vai observar sua mãe, sua esposa. E com o decorrer do tempo que foi passando, como a doença ela é neurodegenerativa, ela é progressiva, eles observaram que começaram a vir outros sintomas e sinais. Foi aí que ela começou a apresentar sinais de demência. Ela começou a não mais gerir a sua vida pessoal e começou a depender dos outros. E quando ela faleceu, ele pediu para se estudar o cérebro dessa paciente, pediu à família que doasse o cérebro para um estudo anatomopatológico. Foi aí que esse médico, junto com outros médicos patologistas daquela época, conseguiram estudar o cérebro e identificar exatamente o que é a doença de Alzheimer, que é uma morte cerebral precoce. A partir de mais ou menos 30 anos, Glaucio, nós começamos a perder neurônios, mas isso faz parte do nosso envelhecimento. Enquanto que na doença de Alzheimer, essa perca de neurônios acontece de forma muito rápida. E o cérebro começa a perder os trabalhadores, que são os neurônios, as células nervosas, de forma muito rápida. Então, há uma inflamação no cérebro decorrente de placas amiloides, que são as proteínas do mal, que todo mundo tem isso. São as proteínas tau e beta-amiloides. Todo mundo produz. Mas no caso da doença de Alzheimer, ainda não se sabe por quê, os neurônios começam a produzir essas proteínas de forma desordenada e elas começam a intoxicar o próprio neurônio e há uma morte neuronal precoce. Então, o cérebro começa a diminuir de tamanho muito rapidamente por conta da perca dos neurônios. Então, se estudou isso nessa paciente e se descobriu que era uma doença nova. Por isso, levou o nome do médico que descobriu, doença de Alzheimer. Ô, doutor, essa doença, como é que ela afeta o cérebro da pessoa que está com a doença? Perfeito. Imagine que o cérebro da gente é uma fábrica, certo? Uma fábrica de camisas, por exemplo. E nessa fábrica existem 1.000 funcionários. Ao longo de 1 ano, 2 anos, 3 anos, o dono da fábrica vai demitindo funcionários. Então, ele demite 5 no ano, no outro ano ele demite 10, no outro ano ele demite 50, no outro ano ele demite 100. Depois de 3, 4, 5, 8, 10 anos perdendo neurônios, perdendo trabalhadores, essa fábrica começa a não produzir mais a quantidade de camisas que ela deveria produzir. Lógico, se tem uma fábrica com 1.000 funcionários, ela vai produzir X de camisas. Se eu tenho uma fábrica com 700 funcionários, esses 700 não vão dar conta da produção dos que tinha quando era 1.000. Então, o cérebro começa a não mais produzir o que deveria produzir, pela perca de neurônios, pela perca dos funcionários do cérebro. Esses neurônios vão morrendo de forma muito rápida, por conta do que eu te disse agora há pouco. Essas proteínas vão sendo produzidas e vão intoxicando os próprios neurônios. Entendeu, Glaucio? Ô, doutor, esses sintomas podem aparecer em outras doenças e confundir o diagnóstico, doutor? Pode sim, querido. Até porque, como eu te disse no começo, existem outras doenças que têm sintomas muito semelhantes à doença de Alzheimer. Então, todo paciente que entra no consultório, a gente tem que fazer um diagnóstico diferencial. Quer dizer, ver todas as doenças que podem dar sintomas semelhantes à doença de Alzheimer no começo, para ir descartando essas doenças até chegar numa doença final. Existem doenças que não são degenerativas cerebrais e que podem confundir com doença de Alzheimer. Por exemplo, a hipovitaminose B12. A B12 é uma vitamina muito importante para o cérebro. Quando ela está muito baixa, o paciente pode começar a ter esquecimento, a ter alguma alteração de comportamento. E
às vezes as pessoas acham que é doença de Alzheimer, não é. O hipotiroidismo, quem tem problema de tireoide que não está produzindo a quantidade de hormônio adequada. O hipotiroidismo, quando está muito avançado, a pessoa pode começar a ter esquecimento, ficar esparsa no tempo, perdida, muito lenta, e pode confundir com doença de Alzheimer. E existem outros tipos de doenças, entendeu, Glaucio? Não Hum. são só doenças degenerativas cerebrais, que podem dar quadros iniciais semelhantes a uma demência, e quando você vê, não é doença de Alzheimer, é outra coisa. E doenças cerebrais também. Por exemplo, você pode ter um tumor cerebral e achar que é doença de Alzheimer, porque o pessoal começou a ficar esquecido, começou a falar coisa com coisa. Quando você pede um exame da cabecinha, nota que é um tumor e não a doença de Alzheimer. Então, esses sintomas são inespecíficos. Ele dá em outras doenças. Então, nem todo esquecimento é doença de Alzheimer, entendeu? Certo. Até porque o esquecimento não fecha um diagnóstico de Alzheimer. Esquecimento é apenas um sinal que pode ser sim o início de uma demência, mas pode ser outras coisas. Por exemplo, eu mesmo sou muito esquecido. Doutor, e qual é o tratamento então do Alzheimer, doutor? Glaucio, o tratamento até hoje não tem tanta eficiência em medicamentos. Até agora há pouco foi lançado lá nos Estados Unidos, não sei se você escutou falar sobre isso, uma medicação nova para a doença de Alzheimer, né? É uma medicação que, teoricamente, quando foi lançada lá, tinha a ideia de bloquear a evolução da doença nas fases iniciais, que é uma medicação chamada aducanumab, um anticorpo monoclonal. É uma medicação nova que tentaria bloquear a doença no início. Só que esse medicamento ainda não chegou no Brasil, ele saiu com algumas ressalvas. Lá nos Estados Unidos existe a FDA, que corresponde à Anvisa daqui do Brasil. É um órgão que fiscaliza, que monitora, na verdade, essas medicações novas que estão surgindo. E essa medicação foi aprovada nos Estados Unidos, mas depois, quando foi os grandes estudiosos dessa doença, quando foi rever os trabalhos, notou que não é bem assim. Essa medicação, talvez ela não cause tanto impacto na evolução da doença como o laboratório que produziu falou, entendeu? Então, é uma interrogação ainda se essa medicação realmente vai ter sucesso. Hoje em dia, o que nós temos aqui no Brasil são tratamentos para apenas melhorar os sintomas da doença, não a doença em si. Imagine que você tem pneumonia e eu consiga melhorar a tosse, a febre, o cansaço, a falta de apetite, mas eu não consiga melhorar a pneumonia. É mais ou menos isso que a gente faz hoje em dia na prática ao redor do mundo. Os medicamentos são os mesmos, Glaucio. Não existe diferença entre o tratamento daqui do Brasil ou o tratamento dos Estados Unidos ou da Europa. Os medicamentos são os mesmos. Mas até hoje não tem aquela medicação eficiente. O tratamento não medicamentoso muitas vezes é mais eficiente do que os próprios remédios. O tratamento não medicamentoso é uma fisioterapia, é uma fonoterapia, é um acompanhamento nutricional, é uma terapia ocupacional. São toda uma equipe multidisciplinar que acompanha esse paciente com doença de Alzheimer para tentar manter esse paciente por mais tempo possível com a qualidade de vida melhor. Medicamentos, nós temos alguns que agem apenas no comportamento e não na doença em si, entendeu? Gostaria de saber o seguinte, doutor. Existe algum tipo de exame que possa dizer se a pessoa vai ter Alzheimer no futuro, doutor? Glaucio, hoje em dia até tem, mas é uma coisa muito discutida isso a nível de congresso, tanto no Brasil quanto fora. Porque existe um examezinho que a gente dosa no líquor. Líquor é um líquidozinho do cérebro que a gente colhe na coluna. Esse líquor, a gente pode dosar a quantidade da proteína beta-amiloide e proteína tau,
que são aquelas proteínas que eu falei lá no começo, que são produzidas de forma excessiva no cérebro do paciente que tem doença de Alzheimer. Então, hoje em dia, até de forma bem precoce, você pode colher esse líquor, que é um líquidozinho da coluna, e dosar a quantidade dessas proteínas. E se elas estiverem aumentadas, isso é um indício forte que você, no futuro, vai desenvolver doença de Alzheimer. O problema é que nós não temos hoje nenhuma medicação, pelo menos aqui no Brasil, que possa reverter esse processo. Então, para que eu saber hoje que eu vou desenvolver doença de Alzheimer, e a gente não sabe o tempo que isso vai acontecer, se eu não tenho nada de medicação que possa bloquear essa evolução? Apenas vai me trazer um diagnóstico muito precoce de uma coisa que eu não sei nem se eu vou chegar a desenvolver. Por exemplo, suponhamos que eu tenha essa tendência genética. Se eu fizesse esse exame hoje, eu teria esse exame positivo, mas eu não sei qual é o tempo que essa doença vai se manifestar em mim. Suponhamos que se fosse aos 80 anos. E agora imagine, eu com 45, vou ficar com isso na cabeça até os 80, e aos 78 eu morresse de um infarto. Ou eu ficar sabendo que eu ia desenvolver doença de Alzheimer. Tu tá entendendo? Isso ia acabar com minha vida, e eu não tinha hoje nenhuma medicação que eu tomasse para evitar que essa doença fosse se manifestar. A gente tenta prevenir essa doença com hábitos de vida saudáveis. Como não tem nenhum remédio que eu possa tomar hoje que evite desenvolver a doença, eu tenho como promover saúde, que é o que a gente tenta fazer no consultório, no dia a dia. É tentar orientar os pacientes que o seu dia a dia seja um dia a dia mais saudável, para que ele produza hábitos saudáveis. E, de uma forma geral, alimentação saudável, prática regular de atividades físicas, não fumar, não beber, ter um período de você fazer alguma coisa que você goste, diminuir estresse, dormir bem, dormir cedo, acordar cedo. Esses hábitos de vida saudáveis evita também a doença de Alzheimer, como evita qualquer outra doença. Então, está mais por esse lado, não medicamentoso, para a gente evitar qualquer doença, inclusive Alzheimer, do que tomar aquele remédio milagroso e evitar a doença. Ou vitaminas para evitar a doença. Isso não existe, Glaucio. Eu gostaria de saber se o mal de Alzheimer é hereditário, é genético. O senhor pode dizer, doutor? Gente, qualquer doença tem relação com a genética. Qualquer uma. Não obrigatoriamente você tem. Mas qualquer doença, seja uma hipertensão, uma diabetes, Alzheimer, câncer, qualquer doença que existe um fator genético envolvido. Isso é fato, não se discute. Já a hereditariedade da doença de Alzheimer, ela não é grande, ela é pequena. Hereditariedade é aquela coisa que seu pai teve, você obrigatoriamente vai ter. Então, a hereditariedade, ela é pequena percentualmente em relação à doença de Alzheimer. Quem toma remédio faixa preta durante muito tempo tem a tendência de adquirir o Alzheimer? Muito boa pergunta. Existe um preconceito, né, com as medicações controladas. O ideal, Glaucio, era que ninguém precisasse tomar medicamento nenhum. Que nem existisse medicina, que nem existisse médico, ia ser outra coisa, entendeu? Era bom que ninguém adoecesse, seria ótimo, porque eu também não iria adoecer, minha família também não iria adoecer, eu ia fazer outra coisa. Mas, infelizmente, existem situações que os medicamentos controlados têm que ser usados. Os medicamentos tarja preta, que são os benzodiazepínicos, são medicamentos que não causam doença de Alzheimer. Não tem nenhum remédio que causa doença de Alzheimer. Não é uma doença causada por remédio. É uma doença neurodegenerativa, que inclusive a causa exata ainda ninguém sabe. Agora, o uso prolongado desses medicamentos tarja preta interfere na concentração do paciente. Então, às vezes, o paciente fica mais esquecido
pelo uso do benzodiazepínico, do remédio tarja preta. E esse esquecimento não necessariamente está ligado à doença de Alzheimer, como eu te falei no começo. Então, existem os esquecimentos que são mais sérios e os esquecimentos mais bobinhos que acontecem no dia a dia nosso. Por exemplo, quando você chega em casa e esquece onde colocou o óculos, esquece onde colocou a chave do carro. Esses esquecimentos não necessariamente têm a ver com doença de Alzheimer. Muitas vezes você chegou em casa, colocou o óculos em cima da televisão, mas estava pensando em outra coisa. Sua cabeça é cheia de coisa para fazer e você fez aquele ato de colocar o óculos em cima da televisão, não pensando nisso, mas pensando em outra coisa. Ou guardou a chave do carro na gaveta e depois você não sabe onde guardou. Isso não necessariamente é doença de Alzheimer. Seria um esquecimento mais importante se você olhasse seu óculos e não reconhecesse que esse é seu óculos. Você desconhecesse que o óculos que você usa todos os dias é o seu óculos. Não esquecesse que aquele é o seu óculos. Isso é um esquecimento mais importante. Então, existem tipos de esquecimento. O esquecimento que a gente fica mais preocupado é aquele que atrapalha o dia a dia do paciente. Entendeu? É aquele que vai atrapalhar a vida dele. E, geralmente, o paciente que tem esse esquecimento de doença de Alzheimer, ele não tem essa percepção que ele está esquecendo. Existe relação do Alzheimer com a esclerose lateral amiotrófica? Não, Glaucio, não tem relação nenhuma. São doenças diferentes. A doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa. A esclerose lateral amiotrófica, que é aquela famosa ELA, é uma doença do neurônio motor, é uma doença onde o paciente fica lúcido, ele fica completamente lúcido, mas ele vai perdendo de forma gradativa os movimentos do corpo. Então ele não consegue mais mexer nenhum músculo do corpo. Muitas vezes ficando apenas mexendo só os olhos, só as pálpebras. Não consegue falar, não consegue deglutir, porque todos os movimentos que nós fazemos no nosso corpo, inclusive engolir, são feitos por músculos. Falar também, são músculos que se articulam, e se mobilizar, né? Mexer os braços, as pernas. Então, essa ELA, esclerose lateral amiotrófica, não tem nada a ver com doença de Alzheimer, são doenças diferentes. Inclusive, a ELA é uma doença gravíssima, eu acredito, muito mais grave do que doença de Alzheimer, Glaucio, infelizmente. Existe tratamento para quem tem Alzheimer viver mais? Sim, o tratamento visa melhora da qualidade de vida, né? Como a gente ainda não tem como curar, então a gente se cerca de algumas medicações para melhorar o comportamento do doente, que geralmente está alterado, e de uma equipe multidisciplinar para dar qualidade de vida ao doente, e com mais qualidade de vida a gente vive mais e melhor. Dr. Daniel Galvão, o nosso muito obrigado, e que o senhor que tem Jesus no coração, que ele continue abençoando o senhor e toda a sua família, doutor. Glaucio, muito obrigado pelo convite. Eu estou à sua disposição a qualquer momento para a gente falar de qualquer assunto que você ou seus ouvintes tenham interesse. Eu tenho um envolvimento pessoal com você. Eu gosto demais de você, de sua família. Fui médico do seu pai, um amor de pessoa que eu até hoje guardo no coração. Sou médico de sua mãe, sou médico de sua irmã. Mando um abraço todo para a sua família, para a dona Lúcia, para você, para a Célia. Então, meu querido, muito obrigado. Agradeço a todos os ouvintes e agradeço a todo esse carinho que todo mundo tem por mim. Valeu, gente. Muito obrigado. Um Pé de Conversa com Glaucio Costa.